Olá, aqui é a Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI. E nesse episódio eu vou problematizar uma situação que é muito comum. Aquela situação em que nós somos procurados por um orientando que nos pede para confirmar ou garantir se uma profissão é a profissão ideal para ele. Quando eu era psicóloga no cursinho pré-vestibular, eu recebia muitos estudantes na minha sala de psicologia ou até nos projetos de orientação profissional que nós conduzíamos em grupo. E esses estudantes me pediam para trazer essa confirmação. Isis, estou pensando em seguir a profissão X. Seja sincera comigo, você acha que eu sou uma pessoa que tem perfil para essa profissão? Você concorda comigo que essa é a profissão adequada? A sua avaliação é que esse é o caminho em que eu vou ser mais feliz? Alguns desses alunos me davam alguma informação sobre eles mesmos para me ajudarem a trazer essa garantia. Alguns me contavam, por exemplo, em qual disciplina tinham facilidade na escola, ou qual era a profissão que os pais proibiam que eles seguissem, ou qual era a série que eles gostavam de assistir, ou qual tinha sido a última nota no Enem, ou qual é o salário que eles desejavam ter no futuro. Eles não percebiam que me dar uma única informação sobre eles mesmos era insuficiente para que eu trouxesse essa garantia. Eles não percebiam, inclusive, que mesmo que eles me dessem 1 milhão de informações sobre eles, eu não seria capaz de trazer essa garantia. Porque essa resposta sobre aquela ser uma profissão adequada ou não para aquela pessoa não estava em mim. Aquela resposta estava dentro deles próprios. Nós sabemos que muitas ferramentas, inclusive profissionais, usam essa estratégia de confirmar para alguém, confirmar e garantir que ela deve seguir um determinado caminho profissional. Mas aqui no Instituto VI, nós não acreditamos que essa seja a nossa função. Nós não acreditamos que é parte do nosso trabalho assegurar para Maria que ela deve realmente ser nutricionista e assegurar para o João que ele realmente deve ser web designer. Nosso trabalho é fazer a Maria pensar por que ela seria nutricionista e ajudar o João a compreender por que ser web designer está fazendo sentido nesse momento da vida dele. Então a nossa forma de fazer orientação profissional está muito conectada a isso, a compreender que o nosso trabalho, na verdade, é conscientizar sobre os desafios, é facilitar o acesso à informação sobre quais são as possibilidades e quais são os limites para aquela pessoa, e é acompanhar na análise sobre o que aquela pessoa está disposta a enfrentar e o que ela não está disposta a enfrentar, sobre quais oportunidades estão disponíveis para ela ou não. E é claro que nós continuamos praticando esse estilo de orientação profissional porque nós enxergamos problemas em um estilo de orientação que realmente garante, que induz, que traz confirmações de que a pessoa realmente deve seguir por tal caminho. Eu, inclusive, brinco muito com os meus orientandos, dizendo algo do tipo: olha, eu sei que sua vida seria mais fácil nesse momento se eu simplesmente te disser o que é que você deve fazer profissionalmente, qual caminho você deve seguir. Mas a sua vida vai ficar muito complicada daqui a um tempo, quando você já estiver vivendo esse caminho e você perceber que você não está vivendo esse caminho porque você escolheu viver esse caminho, porque você avaliou que esse é um bom caminho para você, porque você decidiu enfrentar os desafios desse caminho. Você vai estar vivendo esse caminho porque eu disse que você deveria ir por ele. E quando surgirem os desafios desse caminho, quem vai ter que lidar com os desafios não sou eu, Isis. Eu vou estar vivendo a minha vida, lidando com os meus próprios desafios. Quem vai estar enfrentando os desafios do caminho que você seguiu é você mesmo. E eu não vou ter nada a ver com isso. Mas falando de forma mais objetiva, o que a gente percebe de problema nesse tipo de ação em que nós garantimos que um caminho é o caminho certo, o caminho ideal para alguém, é que ao fazermos isso, nós não colaboramos para que essa pessoa desenvolva autonomia e independência. Dificilmente essa pessoa vai conseguir desenvolver autorresponsabilidade a partir disso. E o mais provável é que ela viva experiências de culpabilização no futuro, culpando os personagens que realmente indicaram esse caminho para ela, sem que ela se sentisse o autor maior dessa decisão. Sem contar que quando a gente embarca nessa armadilha de garantir que um caminho será o ideal para alguém
e que é nesse caminho que nós orientadores enxergamos que essa pessoa realmente vai estar atuando bem, nós não incentivamos aquela importante vontade de fazer uma pesquisa aprofundada, aquele importante comportamento de se aprofundar ao máximo nas informações sobre o mercado de trabalho, sobre aquelas áreas que estão sendo avaliadas. Nós perdemos a chance de demonstrar que a pesquisa e a busca por informação é, na verdade, a forma mais segura de enfrentar o futuro. Sem contar que, se nos enfiamos nessa armadilha, nós não ensinamos o orientando a realmente navegar no mercado de trabalho e nas transformações que ele vai convidar esse orientando a fazer. A relação conosco vai ter sido mais um espaço na vida pelo qual esse orientando passou e não aprendeu a fazer escolhas por si mesmo. Para muitos orientandos, sejam eles adolescentes ou sejam eles já jovens adultos ou adultos, o espaço de orientação profissional é talvez o primeiro na vida em que eles vão ter a oportunidade de entender o que é autonomia, de se aprofundar em autonomia e de praticar essa autonomia. Claro que temos outros espaços sociais em que essa autonomia deveria acontecer, como as nossas escolas e as nossas universidades. Mas a gente sabe bem que, na realidade, isso não é uma prática real. E a nossa cultura é tão apegada a essa ideia de teste vocacional para solucionar os desafios de escolha justamente por isso, porque temos cristalizada essa ideia de que é possível se obter uma resposta única sobre o futuro ideal, uma resposta certeira sobre qual é o caminho que eu devo seguir e uma resposta que não vai conter problematizações. No último episódio, nós compartilhamos os valores inegociáveis do Instituto VI e provavelmente você se lembra que um dos nossos valores, um dos nossos pilares nas nossas estratégias é promover mudança cultural. E a mudança cultural que a gente busca passa por essa transformação, de fazer com que as escolhas profissionais sejam um momento convidativo para a pessoa que nós estamos apoiando realmente fazer um importante mergulho em si mesma e no mundo. Quando a gente pesquisa a palavra autonomia no dicionário, a gente vê sinônimos como liberdade, independência e autossuficiência. O contrário de autonomia, inclusive, se chama heteronomania, que significa subordinação, submissão e dependência. Inclusive, autonomia é um termo muito utilizado no campo da filosofia. É um conceito que indica a liberdade do indivíduo de gerir a própria vida, de efetuar racionalmente as suas próprias escolhas. Também no campo da educação, nós encontramos muitos usos da palavra autonomia, se referindo a essa capacidade do estudante, da pessoa que está se educando, a se organizar na própria vida. Ele pode até contar ali com o apoio de um educador, de um professor, de um orientador, mas sem que haja dependência nessa relação. Com autonomia, o estudante desenvolve dedicação nos próprios estudos, dentro dos assuntos nos quais ele tem interesse, e ele administra de forma eficiente as formas de pesquisa. Isso tem muito a ver com orientação profissional, tem muito a ver com a orientação profissional que a gente busca fazer, que é uma orientação que possibilite que seja cada vez mais fácil para qualquer pessoa da população navegar nos desafios do mercado de trabalho. Então, na próxima vez que um orientando te pedir garantias, te pedir a resposta sobre qual é o caminho que ele deve seguir na vida, lembre-se disso. Mais importante do que dar respostas é fazer importantes perguntas e provocar boas reflexões. Precisamos criar espaços em que as pessoas se interessem, desenvolvam e possam praticar autonomia, porque estamos carentes de espaços assim no mundo. E se você está interessado em assistir outras práticas de outros orientadores que também fazem belíssimos projetos que desenvolvem autonomia nos seus orientandos, que são orientandos de diferentes idades em diferentes regiões do Brasil, eu te convido para fazer parte da nossa plataforma de orientadores criativos. É uma plataforma gratuita, fazendo sua conta nela, você vai ter acesso aos nossos materiais de estudos, as ferramentas que nós disponibilizamos para orientadores
e vai poder fazer networking com todos os orientadores criativos que já fazem parte da nossa rede. Você consegue acessar o link dessa plataforma na descrição dos episódios desse podcast. Falando nisso, para que a gente se encontre aqui na próxima semana para o nosso próximo bate-papo, siga esse canal de comunicação. Então, clica para se inscrever no nosso podcast e ser avisado dos próximos temas que vamos trazer para reflexão. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!